E no vídeo de hoje daremos início às aulas sobre viroses. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, então hoje começaremos com as aulas sobre viroses, tá certo? Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí aquele like e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, hein? E não esquece de ativar o sininho de notificações, porque toda semana nós temos aulas, exercícios e também a resolução dos exercícios. Belezinha? Então, bora para a nossa aula. E é o seguinte... Hoje faremos então uma introdução sobre as viroses e estaremos falando de uma virose muito conhecida e que trouxe muitos e muitos problemas, principalmente na década de 80. Então, bora para a nossa aula. É o seguinte, vamos lembrar, vírus, nós falamos tanto de vírus, né, nas nossas últimas aulas, e é o seguinte, relembrando então, os vírus são agentes etiológicos, ou seja, causadores de doenças, tá certo? E podem causar problemas tanto para plantas quanto para animais, tá certo? Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é de uma planta. Então aqui nós temos uma planta acometido pelo vírus do enrolamento da folha, tá certo? Então é uma virose isso daqui, ok? Outra coisa, nós vamos estar falando de diversas doenças e aqui eu vou apresentar elas para vocês. Nós temos todas essas viroses aqui, que são as principais viroses que acometem então a espécie humana, e nós vamos estar falando de todas elas aqui no decorrer das nossas aulas, tá certo? Hoje nós iremos falar da primeira lá, que é a AIDS. E no decorrer das aulas nós vamos lá passando então AIDS, catapora, cachumba, dengue, febre amarela e assim por diante, beleza? Então hoje nós vamos falar das características gerais e já vamos para a AIDS. Tranquilo? Olha só, o modo de transmissão das viroses, gente, humanas, é muito diversificado. Então presta atenção. Pode ocorrer através de agentes vetores, como os mosquitos, por exemplo, né? Pode ocorrer também através das relações sexuais desprotegidas, tá certo? Então lembra disso aí. Pode acontecer também através da respiração. Nós estamos aí num momento, né, de pandemia onde nós estamos vendo uma virose que é transmitida através aí, ó, da respiração, não é? Não só nós vamos estar falando também, tá, dessa doença. Deixa aí mais para frente, aguarde e confie, tá certo? Olha só, através da ingestão de água ou alimentos contaminados, tá certo? Transfusões sanguíneas com sangue contaminado, tá? Também pode acontecer, né? Olha só, contato com sangue de pessoas contaminadas também pode ocorrer. Às vezes você vai prestar um socorro para uma pessoa ali, né, que você não conhece, você tem contato com o sangue, você não está com EPI adequado e pode adquirir uma virose. Então, cuidem-se, hein? Transmissão vertical. Então, a mamãe transmitir para o feto através da placenta. Então, nós temos inúmeras formas de transmissão dos vírus, tá certo? E nas próximas aulas, né, e hoje, né, nós já vamos fazer um estudo resumido de todas essas principais viroses humanas que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, tá certo? Olha só, de cada uma delas é importante você guardar os modos de transmissão, as medidas de prevenção ou profilaxia. Beleza? Vamos lá. Aqui, então, eu coloquei um exemplo de uma moça, né, anotando aí os dados. Façam o mesmo que essa moça aí. Bora lá! Vamos começar, então, falando hoje sobre a AIDS. A AIDS é uma virose
tá? Que hoje já está mais controlada, mas existe? Existe. Tem cura? Vamos ver. Olha só. Vamos entender primeiro. A sigla AIDS é formada, gente, pelas iniciais dessa expressão inglesa. Eu não sou bom de inglês, tá? Então não vou me atrever, tá certo? Senão vou acabar virando meme. Olha só, síndrome da imunodeficiência adquirida, tá certo? Alguns autores vão preferir chamá-la de SIDA, que é em português, né? Beleza? Até aqui tá de boa, né? Olha só, essa doença vai causar a perda da imunidade. Por quê, professor? Agora mesmo vou te explicar o que o vírus vai fazer, tá? Quando ele causa essa perda da imunidade, então a pessoa vai ficar exposta àquelas famosas doenças oportunistas. Já ouviram falar? Então, uma pessoa com AIDS, a imunidade dela está tão baixa que uma simples gripe, tá certo? Pode dar problemas sérios, 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 tá certo? Vou explicar para vocês. Olha só. O agente etiológico, ou seja, causador dessa doença, é o HIV. Tem pessoas que confundem AIDS e HIV. Gente, HIV é o agente etiológico. AIDS é o nome da doença, da patologia. Beleza? Então vamos lá. O HIV significa o quê? Vírus da imunodeficiência humana. Viu? Ele é um retrovírus, nós estudamos na última aula, não é verdade? Vocês já sabem tudo da forma de reprodução, né, dos retrovírus, ou não? Se você não sabe, eu vou deixar aqui um link. No final dessa aula, você vai lá e assiste essa aula, combinado? Beleza? Olha só, é um retrovírus com cadeia dupla, tá? Inclusive, na última aula, eu utilizei o exemplo da reprodução do HIV, tá certo? Não deixa de assistir, não. Ela não, né? Ele, o vírus, vai atacar e destruir os linfócitos T4, tá? Também conhecidos aí por CD4+. Esses linfócitos, gente, eles fazem parte da defesa do organismo. É aquele carinha, tipo, você já serviu o exército ou não? É aquele carinha que fala assim, ó, chegou um inimigo assim, assim, desse tipo. Beleza. Aí, soldado tal, prepare-se. Infantaria, cavalaria, seja lá o que for. Se prepara, que chegou um cara assim e assim, entendeu? Ele vai dar as instruções para preparar o seu corpo para o combate, beleza? Então, a estrutura do HIV é isso aí, ó, que vocês estão vendo, tá? Então, ele tem uma membrana lipídica, tá certo? Que ele tirou da onde? Da última aula nós falamos sobre isso, nem vou repetir, tá certo? Ele vai ter, então, o capsídeo, formado de proteína, vai ter a transcriptase reversa, ele vai ter a integrase, ele vai ter a protease, que nós falamos também, tá certo? E vai ter o ácido nucleico, o RNA. Beleza até aqui? De boa? E o que é que vai acontecer? Vamos continuar nas características. Uma coisa, gente, que em aula geralmente do ensino médio não se fala é que existem duas variedades desse vírus, o HIV-1 e o 2, tá certo? Vou explicar para vocês a diferença. Se você bater o olho aqui, você vai falar, professor, você está fazendo hora com a gente. Olha aqui, é a mesma coisa, né? Olha só, vou explicar para vocês. Eles já começam por esse detalhe aqui, ó. Período de incubação variável, certo? Vou explicar mais. Como que surgiu? Por que HIV-1 e 2? Por que, professor, que ninguém nunca falou isso para mim? Não sei, mas agora eu vou te contar. Surgiu a partir de um vírus chamado CIV, tá? Esse CIV seria o vírus da imunodeficiência símia, certo? Então, de quê? Macacos, tá certo? Então, chimpanzés, tá? E também do macaco verde africano.
Então, o HIV teria surgido, tá, de mutações que ocorreram nesse CIV, tá? Então, é vírus da imunodeficiência símia dos macacos, tá? Agora, vou mostrar para vocês o HIV-1, que é o mais comum. Quando a gente fala de HIV, quando cobra de vocês em prova e tal, vestibular, nós estamos nos referindo ao HIV-1. O HIV-2 é mais raro, mas acontece? Tem sim. No Brasil, alguns casos, tá certo? Ocorreram aí, tá? Mas a maior parte da população soropositiva é HIV-1. Lembrem-se disso, tá certo? E como todos os vírus, né? Mas esse aqui ainda é altamente mutante, né? Os vírus já têm essa característica de conseguir mudar, né? Acontecer mutações neles. Esse aqui é altamente mutante, esses dois, ok? Eles têm diferença de incubação e tal, mas aqui hoje na nossa aula nós vamos falar do HIV-1, tá certo? Mas, professor, o senhor falou que é de macaco. Como que saiu de macaco e parou aqui nos seres humanos? Tá? Vamos entender. Olha só, provavelmente isso aconteceu lá na África Central. Algumas tribos domesticavam esses macacos, tanto os macacos verdes quanto os chimpanzés, e inclusive utilizavam esses animais como alimento. Então, desta forma, esse CIV teria aí entrado em contato aí com os seres humanos também, tá? E o CIV que partiu dos chimpanzés deu origem ao HIV-1. O que partiu do macaco verde deu origem ao HIV-2. Beleza até aqui? Deixa aí nos comentários para mim se você já sabia disso. Beleza? Continuando então. Gente, essas daqui são algumas datas importantes que eu acho, desde a época em que foi descoberto, então, esse vírus, tá certo? Mas que não é tão falado, ok? Então, presta atenção. Em 1981, a AIDS é reconhecida como doença, mas nós tivemos aí um período, sabe, nos Estados Unidos, principalmente, onde houveram aí manifestações, está aí, gente, foi uma guerra quando descobriram essa doença. Daqui a pouquinho eu vou indicar para vocês um filme, tá certo? Mas vamos voltar aqui. 1981, a AIDS é reconhecida como doença. Em 83, olha aí, gente, 2 anos depois, ó, nem sabia como é que tratava esse carinha, tá certo? Vamos continuar. Pesquisadores conseguiram isolar o vírus. 1985, conseguem um teste que indica a presença de anticorpos no sangue. Gente, já se passaram aí 4 anos desde que ela foi reconhecida como doença, não desde a descoberta dela. Continua aqui comigo. 1986 vai surgir o nome HIV, do agente etiológico, e em 1987 é criada a primeira droga para o tratamento da doença, que é a azidotimidina, certo? É o famoso AZT. Okay? Olha só, a transmissão da AIDS pode ocorrer nós já vimos, né? E os vírus têm diversas formas de transmissão. No caso, a AIDS, relação sexual com uma pessoa infectada sem o uso de preservativo, sem proteção, tá certo? Outra forma, transmissão vertical. A doença é transmitida da mãe para o bebê por meio da placenta. Pode acontecer também no parto e até na amamentação, certo? Outra forma de transmissão, contato com sangue infectado. Tá? Outra forma, o uso de agulha e seringa já utilizada por pessoa infectada.
Gente, nesse caso aqui pode acontecer muito pessoas que utilizam certas drogas, né, injetáveis. Costuma fazer uma roda, passa para um, passa para outro, passa para outro. Você não tem certeza daquela pessoa que está ali? Cuidado com isso. Outra coisa, transfusão de sangue contaminado. Mas vocês vão ver nesse filme que eu vou indicar, tá? Como que começaram os primeiros exames nos bancos de sangue. Olha que maneiro. Depois vocês vão ver. Outra coisa, instrumentos cortantes não esterilizados. Ok? Então, assim ocorre a transmissão. Agora, assim não ocorre, tá? Então preste atenção. Não sejam pré-conceituosos, certo? Porque muita gente tem preconceito. O que é isso, professor? Não entende, tá? E fica com aquele preconceito. Então, aprenda e não tenha preconceito. Beleza? Vamos lá. Não ocorre através de beijo na boca, abraço ou aperto de mão, suor ou lágrima, uso de piscina ou banheiro, tá? Que a pessoa soro positivo usou, uso de talheres ou copos, uso do sabonete, toalha ou lençol, tá? E relação sexual com camisinha. Então, assim, não se pega. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários, combinado? Agora, se você estiver na estreia desse vídeo, quiser fazer uma pergunta aí pelo chat aí, ó, que vai estar aí de lado, tá certo? Fique à vontade, tá? Outra coisa, quais são os sintomas? A gente fala tanto e tal, mas muita gente não entende, não sabe nada dos sintomas da AIDS. Presta atenção, nós vamos dividir em algumas fases essa virose. A primeira fase é a de infecção, né? A segunda é a fase assintomática, ou seja, não sente nada. A terceira é a sintomática, onde sente alguma coisa. E a quarta fase, que é o estágio avançado, nós temos aí a presença daquelas doenças oportunistas. Vou explicar cada uma dessas fases. Na primeira fase, nós levamos em consideração as primeiras, desculpe o português, 4 semanas após o contato com o vírus, tá certo? Pode ou não ter manifestações clínicas, ok? E pode haver ínguas pelo corpo. Pode, não quer dizer que vai, tá certo? Segunda fase é assintomático. O nome está te contando. Exame físico vai ser normal, você não vai ter nada. Pode haver ínguas, tá? Que persistiram lá daquela primeira fase. Mas se não aconteceu, então tá de boa. Via de regra, não apresenta nenhum sintoma nem mudança nos exames de laboratório, a não ser que se faça o exame diagnóstico específico. Então, existem exames específicos, certo? Outra coisa, o tempo de duração, presta atenção nisso aqui, gente, pode durar de 1 a vários anos, dependendo de cada pessoa. Tem pessoas que vivem anos e anos e anos sem saber, tá certo? Que está contaminado e ainda transmite para outras pessoas, certo? Quem vê rostinho bonito, tá? Não vê virose. Então, fiquem atentos, tá? Principalmente os jovens. Pensem aqui, tá certo? Fogo, você pode apagar depois. Doença, você pega rapidinho, tá? Terceira fase, sintomática. Nessa fase aqui, gente, com a progressão da doença, nós temos aí uma clássica perda de peso, tá? Febre, sudorese noturna, cansaço, dor de cabeça, infecções bacterianas de repetição, acabou uma, já vem outra, já vem outra. Crises de herpes, pode acontecer também, famosa herpes zoster, tá? De repetição também. Então, nessa fase aqui, nós vamos ter vários sintomas. Geralmente, quando a pessoa chega no médico e fala assim, doutor, eu perdi muito peso, eu não sei por quê, eu perdi de uma hora para outra e tal, ele vai te fazer umas perguntas, geralmente ele te manda fazer um exame, tá certo? Quarta fase, estágio avançado, nós temos várias doenças oportunistas. Essas doenças
vão começar a aparecer porque seu sistema imunológico está lá embaixo. Não consegue defender seu corpo. Então, aquela simples gripe, vai complicando, complicando, complicando. Olha aí, pode ter até câncer, certo? Então, né? Tem algumas manchas que podem aparecer pelo corpo também, tá certo? O sarcoma de Kaposi, né? E eu vou indicar um filme para vocês, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando com vocês, tá certo? E o tratamento, professor? Já deixei até aí, ó. Não há cura. Ainda não sabemos cura, tá? Para essa virose. Tratamento, na verdade, é um coquetel, né? De medicamentos que inibem a reprodução viral. E aí, desta maneira, vai aumentando a sobrevida dos pacientes. Várias pessoas vivem normalmente, tá, gente? Mas tem que se cuidar bastante, essas pessoas. Se cuidem, se você é soro positivo, você já sabe, né? Cuidado extremo, tá? As pessoas soropositivas vivem tranquilamente. Eu conheço pessoas, tá? Soropositivas e tal, e vivem uma vida completamente normal, tá certo? Prevenção, gente. É claro, eu falei para vocês no início de vários tipos de transmissão de viroses, tá? Agora aqui específica da AIDS, educação sexual, uma das primeiras coisas, e não apenas para a AIDS, né? Utilizar somente seringas descartáveis, não compartilhar. Esterilização de instrumentos cirúrgicos e odontológicos. Evitar a amamentação quando as mães são soropositivas e não compartilhar instrumentos cortantes. Beleza até aqui? Então, a prevenção, tá, é a melhor forma. Previna-se. E um filme que eu gostaria de sugerir para vocês, gente, eu vou ver se eu consigo achar ele aqui no YouTube e vou deixar o link aqui. Não garanto. Se eu conseguir, eu vou deixar o link aí na descrição e vou deixar aqui em cima. Ah, e não esquece, viu, gente? Toda aula aí embaixo tem um link para você fazer vários exercícios da matéria que eu estou lecionando na aula. Beleza? E também temos a sala de aula no Google Classroom, onde está embaixo o link de tudo, ó. Falar que assim, eu não tenho um professor de biologia para me ensinar. E é porque você não quer, porque aqui você tem um para te ajudar, tá certo? Então vamos lá, qual que é esse filme, professor, pelo amor de Deus? Chama-se E a Vida Continua, de 1993, certo? Então, assistam esse filme, gente. Vale a pena. Vocês vão ver a luta que foi, tá? Para que a AIDS fosse reconhecida como doença e tal. Assistam e depois vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam deste filme, tá certo? E agora, vamos para os exercícios que eu prometi. Eu falo dos exercícios aqui no final, gente, e deixo também eles aí para vocês resolverem e você tem a resolução na hora lá, você tem a resposta, a correção, certo? Mas, espera aí, escuta aqui as perguntas que eu vou te fazer. O vírus da AIDS é formado por uma cápsula esférica contendo em seu interior o material genético. Este daí é o vírus da AIDS. É quem, professor? HIV. Esse tipo de vírus é chamado de retrovírus. Por quê? A. O RNA produz um molde de molécula de DNA. B. O RNA torna-se uma molécula autoduplicável. C. O DNA possui cadeia simples sem timina. D. O DNA possui mecanismos de retroação. E. O DNA e o RNA não se pareiam? Essa é a primeira. Segunda questão. Os vírus, do latim vírus, veneno, são seres que apresentam características típicas da matéria viva e características típicas da matéria bruta. Ou seja, ora têm comportamento de seres vivos, ora comportam-se como seres inertes.
No quadro a seguir estão relacionadas algumas características dos vírus. Características dos vírus. 1. Quimicamente são constituídos por proteínas e ácido nucleico. 2. São acelulares. 3. Não possuem metabolismo próprio. 4. Seu material genético DNA ou RNA é capaz de sofrer mutação. 5. Possuem poder de cristalização, assim como os minerais. 6. Visualizados apenas em microscopia eletrônica. As características mencionadas no quadro que identificam os vírus com os seres vivos estão indicadas pelos números. Aí nós temos 5 opções para vocês escolherem uma, beleza? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e não esquece de ativar o sininho de notificações. Toda semana nós temos aula, exercícios e resoluções de exercícios, belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!